Salve aventureira, salve aventureiro, bom dia. Nessas andanças entre aventuras eu acabei esbarrando no encontro aleatório com meu grande amigo Rafa. E hoje a gente vai bater um papo sobre isso, mas primeiro eu quero que você se apresente. Fala aí, Rafa. E aí, Kiral, boa noite. Cara, primeiramente, muito obrigado aí por me convidar. Uma honra participar aí do teu canal, conteúdo bacana que você tem produzido. Bom, como o Kiral falou, meu nome é Rafael, né? Sou professor de Sociologia e escrevo uma outra coisinha sobre RPG. Cara, a honra é minha, o espaço é nosso. A ideia aqui é a gente compartilhar XP, trocar XP. A galera já tava me cobrando, né? De vez em quando eu recebo umas mensagens. Ah, você podia fazer alguns vídeos com convidados, você podia gravar mesa. Então eu tô tentando ampliar esse alcance, trazendo essa abordagem, trazendo mais gente para trocar uma ideia, trocar XP e também de vez em quando gravar umas mesas. Então você faz parte desse laboratório do alquimista. Nas Bacana, experiências. bacana demais. Cara, e aí, muito legal, você tem puxado, dentro do conteúdo OSR, que é o foco do nosso canal, né? A gente fala muito de old school, e dentro desse foco você tem puxado um assunto que eu achei muito legal, que é o chamado pré-D&D, o jogo arnessoniano. Cara, apresenta pra gente, porque eu achei incrível, fala um pouquinho o que você tem a dizer disso aí. Tá, vamos lá. Na verdade, assim, né? Para contextualizar a galera de como que eu entrei em contato com essa discussão, né? Então, assim, tá rolando um movimento que o pessoal, né, geralmente traduz aí pela sigla FKR, e que na verdade, né, se remete a Free Kriegsspiel Revolution. Como é. Né? Você já tava. Eu falei assim, Free Kriegspiel, você já corrigiu, que agora corrige de novo aqui na gravação. Como é que é, cara? É Kriegsspiel. Porque é Kriegsspiel alemão? é alemão para jogo de guerra. É wargame em Ah, alemão. pode crer, que Como bacana. isso surgiu lá, então o termo é germânico, né? E aí depois ele nos Estados Unidos, na Inglaterra, né, ele vira wargame, né? E Sim. aqui eu imagino que a forma correta de dizer seria jogo de guerra. Ainda que eu acho que, como eu acho que não há uma tradição muito de wargames aqui no Brasil, se você falar jogo de guerra, acho que eu até brinquei com o Balbi, né, quando a gente gravou lá no Café com Dungeon, né? Se falar jogo de guerra, a pessoa vai achar que você está falando de Call of Duty. É, De cara, joguinho de porque a gente aqui, eu não sei porque eu não sou muito da área do board game, mas eu reparo que a galera aqui chama tudo de jogo de tabuleiro. E eles têm algumas nuances de diferença, né? Não, pois é, eu também não sou, né, muito especialista nessas especificidades, né, mas, enfim, né, então a ideia aí é justamente, né, resgatar, e por que utilizar esse termo, né, lá do alemão, eu acho que é mais ou menos nesse sentido de destacar que, né, é um movimento que está indo lá nas origens. Tá indo lá na Então, raiz do pré-Dungeons and Dragons, né, cara? isso, né, que assim, é ali mais ou menos entre século XVIII e XIX, né, com o surgimento ali dos wargames, né, dos jogos de guerra, no contexto ali da Prússia, né, e eles usavam então esse tipo de jogos para treinar os oficiais, né, primariamente. Mas o jogo de guerra, né, o wargame, ele tem um conjunto de regras. Mesmo porque se a gente for jogar, né, por exemplo, eu contra você, a gente precisa se amparar em regras objetivas, né, para poder determinar quem ganhou. A gente Sim. não pode, por exemplo, jogar um jogo de xadrez e falar, ó, de repente aqui o meu bispo vai andar na diagonal, agora ele está andando em L, eu não posso ficar mudando a regra durante o jogo, Pera aí, né? deixa eu fazer um parênteses aqui, cara. Eu fiz um vídeo há pouco tempo com o Samuca sobre o importante é a diversão. Eu não poderia falar assim, não, mas o importante é a diversão. Meu cavalo agora virou rainha, não pode não? Não, eu acho que num contexto de jogos competitivos não ia fazer muito sentido, né? Eu tô de Claro, se numa sacanagem. coisa extremamente lúdica, assim, tá jogando com uma criança e tal, com um Sim. tabuleiro de xadrez ali, vale tudo, entendeu? Meu cavalo ficou Mas, manco aqui, caiu, só anda um agora. mas enfim, né, imagina, né, o pessoal jogando isso no contexto competitivo, a gente sabe como as pessoas, né, podem ser competitivas, né, então você precisa ter o conjunto de regras bem rígidos, né? E esse é uma característica inerente, então, aos wargames. Isso muda um pouco
né, quando eles começam a tentar emular a complexidade inerente a uma batalha real. Né? Ou seja, eles acreditam que numa guerra, numa situação de batalha real, você nunca está agindo sobre um conjunto de regras mais ou menos previsíveis. Meio aquele Porque numa negócio, guerra... meio aquele negócio que o Jack Sparrow falou falou lá no barco, falou assim, ó, cara, na vida real tudo vale, dedo no olho e tal, você tem que ganhar. Exatamente, exatamente. E é justamente essa imprevisibilidade, né, esse imponderável que eles tentam inserir com a inclusão da figura do árbitro. Sim. Né? Então, o árbitro, imagina isso, né, dentro de um contexto de hierarquia militar, né, o árbitro é um superior, um oficial superior, que você vai falar, né, bom, então eu vou mover minhas tropas aqui, eu vou tentar flanquear aqui e acolá. O árbitro vai fazer o julgamento, né? Exatamente, ele vai adjudicar em tempo real os desdobramentos das tuas ações. Né? Então essa figura do árbitro, ela é importantíssima, né, para o que a gente está pensando depois, né, do desenvolvimento posterior do RPG. Que veio a ser depois o mestre do jogo, o Dungeon Master, né, o juiz. Que na verdade, no Old School, inclusive, o termo árbitro permanece, Sim. né? É uma coisa lá no AD&D, nossa ideia do Dungeon Master, né, e tal. Mas no D&Dzinho original tá referee, né? Referee, árbitro. E né, os jogos o que buscam... fala em juiz, judge também, né? Exatamente. Mas então, basicamente é isso, né? Então você tem os jogos de guerra normais, rígidos ou estritos, no sentido de que eles correspondem a um conjunto finito de regras, e os jogos de guerra livres, abertos, né? Que é justamente o Free Kriegerspiel. E isso viaja ali o oceano e chega nos Estados Unidos via um joguinho chamado Strategos. E a turma ali do grupo do Arneson, mais especificamente o Major Wesley, que é um major atualmente, obviamente, velhão, né, aposentado dos Estados Unidos, né, do Exército dos Estados Unidos, ali dessas cidades ali que eles chamam de cidades irmãs, né, que ali Minneapolis e St. Paul, né, duas cidadezinhas ali que ficam bem próximas, que eles chamam de Twin Cities, né? Gêmeas, então, né? Exato. Que inclusive eles falam, legal, cara, olha só, eu não sabia dessa história, tá, o Rafa tá contando aqui, XP pra nós, mas eles sempre falam, remetem à criação do D&D, com um paralelo, né, aquele playtest aconteceu tanto em Lake Geneva, né, no Lago de Geneva, cidade do Gygax, e na cidade Gêmeas, que é isso que ele tá falando. Sim, o Lago Geneva ali fica bem próximo de Chicago, ali bem mais próximo do lado leste, né, enquanto a cidade Gêmeas fica mais na região central. Até falamos justamente sobre isso, quando o Arneson foi lá para fazer o playtest original lá do Blackmoor com o Arneson, o Peterson fala, né, que é uma viagem acho que de 8 horas de carro até chegar lá, né? Então não é tão perto assim, né? E na época, por correio e tal, né, não era muito fácil. Uma época que não existia internet, né, cara? Pois é, e ligação telefônica era caríssimo, né? E então assim, né, o General Wesley, ele tá trazendo ali para aquele círculo de jogos ali das cidades gêmeas, né? Ele tá trazendo o Strategos. Ele até chega a sintetizar o Strategos, que é um livro bem mais extenso, numa versãozinha bem mais compacta, que vai ficar conhecido como Strategos N. Né? E aí incorpora esse conceito do árbitro. Né? E aí é justamente quando ele começa a trabalhar um jogo próprio, né, que vai ficar conhecido como Braunstein, que é uma cidade... Braunstein seria uma cidadezinha alemã fictícia, ela não existe, né? Que é o cenário de jogo que o Wesley propõe e que tem no jovem Arneson, ainda um adolescentão ali, um dos jogadores. E aí, qual que é o... Aí ele saca essa pegada de... Conta aí então. Sim, esse cenário é um cenário que se passa no contexto das guerras napoleônicas, porque naquele período, e isso é importante observar, naquele período... as campanhas, né, de wargames napoleônicas eram o supra-sumo. É o que todo mundo jogava, é o que todo mundo queria.
e alguma coisinha de guerra civil. Seria o Dungeons and Dragons quinta edição pra nós hoje. A temática ali, né, que o pessoal jogava era isso, né? Então você tem, assim, jogos de tabuleiro, né, tipo o Diplomacia, né, esses jogos, assim, você tem lá um tabuleiro fixo, né, para você jogar, que tipo seria aquele War, o Outdoor também, Survival, né, também era... Banco Imobiliário, Sim. né? Você tem o Wargaming, que é de miniaturas, né, que é uma tradição muito forte também, e esse pessoal, todos eles estão se vinculando a essa segunda abordagem. Por quê? Quando você está trabalhando com um tabuleiro, você tem um conteúdo fixo ali, né? Você está jogando Banco Imobiliário, você está jogando War, qualquer que seja, você tem ali é muito delimitado ali o que você pode fazer. Agora, quando você pega uma mesa e aí você começa a modelar uma paisagem, colocar umas unidadezinhas, aí você fica, me parece que é um pouco mais propício para você dar asas à imaginação, né? Então, esse wargaming de miniatura é o que o pessoal estava jogando. E aí, quando o Wesley vai propor essa campanha de Braunstein, é justamente nesse contexto que eles estão jogando. Tem ali o mapa da cidadezinha, tem ali as miniaturinhas, né? Mas eles só posicionam ali na mesa para terem uma ideia. Mas qual que é a inovação primordial que o Wesley traz? Ele atribui a cada jogador um personagem individual. Então você não está mais controlando, como você estaria num contexto de um wargaming de miniatura, você não é mais um general. Controlando unidades, né, cara? Que tem ali, sei lá, 20, 100, 1000 unidades ao seu dispor, né? Você controla um personagem só. Um soldadinho. Mas naquele contexto de Braunstein, já não mais necessariamente carreira militar. O fulano pode ser o prefeito, Sim. O outro pode ser o padeiro, que na verdade é um espião das forças francesas, né? E é por isso que o pessoal fala muito, né, do Braunstein, de como tendo sido um passo importante, um passo fundamental, porque ele começa a dar ênfase a essa dimensão de você controlar um personagem e as implicações disso, que são muito poderosas, né? O Wesley, e isso naquele documentário lá, né, Secrets of Blackmoor, é bem descrito, eu acho muito interessante isso, né? Que então assim, você tem lá o teu personagem e você tem um objetivo. Sei lá, o teu objetivo é fazer uma revolução. O de outra pessoa pode ser sufocar a revolução. O de outra pessoa pode ser uma coisa que não tem nada a ver com a revolução, né? Pode ser infiltrar um espião dentro do exército prussiano. Então, primeiramente, você quebra essa ideia de que só pode existir um único vencedor. Sim. Porque existem objetivos não necessariamente excludentes. Então a partida ela é jogada, né? E aí no final vê quem cumpriu e quem não cumpriu o objetivo. E aí isso é uma coisa muito doida, porque fica muito evidente o caráter bem experimental, né, dessas tentativas, porque o Wesley ele tenta primeiro controlar tudo, né? Ele tenta fazer um tete-a-tete, né? Fazer uma conversa individual com os jogadores. Você está ali no centro da cidade, o que você vai fazer? E depois chega lá o outro jogador, depois o outro. E o que ele na hora ele não se liga, e depois quando ele percebe ele fica bem puto. Que na sala do lado, os jogadores que estavam esperando, eles não estavam sem fazer nada, eles estavam fazendo roleplay. Eles já estavam ali interagindo. Cara, você... Como é que é, né? Eu tô querendo aqui contratar alguém para fazer um reconhecimento, eu quero alguém para fazer... Sem a arbitragem dele, né? Exatamente, exatamente. Quando ele percebe isso, ele fica muito frustrado, ele pede desculpa pro pessoal depois, fala, olha, deu tudo errado o que eu pensei, desculpa desperdiçar a tarde de vocês. O pessoal fala, você tá louco, cara? Foi muito doido. Quando é que você vai fazer isso de novo? Quando é que você vai botar outro jogo de Braunstein pra gente? Então legal, é bem doido, cara, isso, legal, né, cara? Muito doido. E aí, cara, então, isso é muito maneiro, né? A gente conhecer um pouco dessa raiz do juiz. E, cara, isso rola hoje, né? Você tá falando isso aqui, eu tô pensando, olha que coisa curiosa. Há um tempo atrás, numa campanha que eu tava mestrando, eu descobri que os jogadores fizeram um grupo no WhatsApp sem a minha presença
Pra ficar debatendo coisas que poderiam estar rolando na campanha e tudo. E muita gente fala isso, né? Esses bate-papos que tem entre jogadores fora da mesa, pensando em alguma sacada, em alguma tramóia, alguma intriga. Cara, é um pouco disso também, né, que você tá falando aí. Eu acho que sim, né, cara? Eu acho que é tão forte essa dinâmica, né, de roleplay, de interpretar, né? É uma coisa tão forte que quando o Wesley começa a fazer alguns experimentos com isso, muito rapidamente isso começa a ganhar primeiro plano. E aí ele faz as pazes com isso e passa a não ver mais isso como um problema, né? Mas dentro de toda essa dimensão, né, ainda não talvez faltava um passo além, né? Faltava um passo além porque você está dentro ainda de um cenário controlado, digamos assim, né? Sim. Você tem lá um objetivo pré-definido, né? Então ele é ainda um tipo de jogo mais fechado, né? O RPG, como a gente conhece, que é você poder tentar tudo, desde que faça sentido, me parece que ainda vai um passo maior. Um passo além, sim. Então, mas aí olha só, aí tem esse cenário, esse embrião que começa a nascer ali o roleplay, a figura do mestre, e isso cai ali na presença do Arneson. Aí vem o Blackmore, que o Arneson tem a ideia de converter isso para um cenário de fantasia medieval, não é isso? Fala um pouquinho disso aí pra gente trocar Exatamente, é exatamente isso aí, cara. Então, o Arneson, ele era um jogador bem ativo ali nesses círculos, né, de jogos ali da Cidade Gêmeas, apesar de ele ser muito jovem, né, e aí ele começa a experimentar. Né? Na verdade, cara, eles fazem... Cara, a quantidade de experimentos, de coisas que eles estão fazendo, e eu falo eles, né, no sentido bem amplo, porque eles começam a criar grupos de wargaming por todo o país. Né, o Arneson e o Gygax, eles já estavam em contatos, eles já faziam parte do mesmo grupo de Wargame, Associação Internacional. Tinha uns nomes meio pomposos, mas na verdade era tipo 20, 30 pessoas que faziam parte. A primeira Gen Con era isso, né? Era algumas dezenas de pessoas. Exato. O Gygax botou isso embaixo do braço, né, cara? Sim. O Gygax que puxou ali as primeiras Gen Cons e tal, né? E cara, uma coisa que eu achei assim, extremamente interessante. Olha só o que eles faziam, cara. Eles começaram a jogar um jogo acho que de diplomacia. Cada um controla lá um país. E aí você andava no mapa. Quando você encontrava a tropa de um inimigo, eles faziam a transição para um contexto de guerras de miniatura. Então você usava dois jogos. Exato, mas os dois jogos num jogo só. Sim. Que é um jogo completo, cara. Imagina que louco isso. Cara, muito louco. E assim, olha só, eu já... Cara, é doido, mas você sabe que eu já fiz isso, cara? Porque é o seguinte... Faz todo sentido, né? Sim, olha só. Eu jogava um card game que chama Warlord, que é um card game que simula batalha de mini-exércitos, né? De pequenas milícias. E o Warlord era como se fosse o seu rei do xadrez. É o general dessas tropas. Se ele morrer, se morrer, perdeu o jogo. E tem o guerreiro. Só que ele usa D20, é um card game que usa D20. E ele tem guerreiro, mago, clérigo, ladrão e as subclasses. E aí, quando a gente estava jogando uma campanha de Dungeons and Dragons, quando a gente queria fazer algumas batalhas em massa, em exército, ao invés de usar as regras da Cyclopedia, que eu gosto muito, mas por experimentação a gente pegou esse card game e falou, olha, tudo bem, vai lutar o seu exército contra a invasão de orc, nós vamos jogar aqui uma partida de baralho que simula isso e vamos ver o que acontece. Então, cara, isso rola mesmo, é muito legal essa ideia. Não, mas já pensou, os caras pensando isso... lá 1960, no início dos anos 70, né, Sim. cara? É absurdo, é absurdo. Cara, mas aí assim, pode falar, Blackmoor, não, é que você tinha perguntado do Blackmoor, né? O Blackmoor surge justamente, então, como essa tentativa de puxar o cenário de fantasia. E, cara, olha só que coisa interessante, uma informação interessante que eu me deparei. O Arneson, ele começou a ficar incomodado, porque essas campanhas que ele começou a mestrar, nesse estilo assim de campanha, cara, se for ver, é um RPG já, mas num contexto napoleônico, né? Sim. Os jogadores começaram a questionar muito com ele coisas do cenário. Por exemplo, você tá lá na Normandia, e aí você vai pegar ali para seguir para Espanha. Ele, beleza, é uma planície
você tá lá. Aí o cara fala, não é assim. Não, aqui não é uma planície, é um planalto e não sei o que e tal. Ele começou a ficar puto com isso, e a fantasia foi o meio que ele encontrou para poder criar o que ele quisesse e não ter nenhum jogador pra ficar enchendo o saco. Cara, mas você sabe que isso que você tá falando, eu já senti isso na pele quando eu mestrava em Forgotten Realms, cara. Não, cara, exatamente. Porque eu penso assim, cara, exatamente, você fala assim, por exemplo, você tá chegando na cidade e tal, aí você fala, tem uma companhia assim, aí alguém vem truca, sabe aqueles, o chefe do cenário, o mestre do cenário, sei lá como é que fala, expert do cenário, advogado, né? Do cenário, ele chegava e falava assim, não, a religião da cidade tal é essa, a organização é essa. Aí, cara, você ficava puto e falou, então quero saber, eu vou montar o meu cenário. Exatamente, cara. Olha, é exatamente esse o ponto, cara, que eu queria tocar. Que a mesma coisa que foi verdade pro Arneson lá atrás, nessa questão de um cenário de mundo real ou, né, de um cenário fantástico, me parece que ela é verdade hoje para esses cenários que já tem muito conteúdo, preenchidos, muita né, coisa que é humanamente impossível de você incorporar tudo isso, né? E aí você gera essa situação, mesmo que os jogadores não sejam tão, né, sabe, de querer ficar implicando, eu acho que acaba quebrando um pouco a verossimilhança, porque mesmo que o jogador, digamos, saiba que você tá descrevendo uma religião errada, tá descrevendo uma coisa errada, e mesmo que ele seja bacana, ele não fale para você, isso tá quebrando a imersão dele. Ou o contrário, às vezes você mesmo como mestre, você não se sente tão seguro ou tão confortável. Exatamente, frustra, né? Porque, cara, vamos supor, a gente tá jogando em Baldur's Gate, que vai sair aí o jogo, tá todo mundo falando disso. O 3. Aí você quer criar uma aventura urbana, por exemplo, uma pegada de city crawl, explorando essa cidade de Baldur's Gate, explorando guildas, relações, religiões. Aí você tem duas saídas, né? Ou você pega um livro muito... o primeiro livro que tratou de Baldur's Gate e fala assim, olha, nós vamos jogar dele, o que veio pra frente, nada tá valendo. Ou você cria o seu, por quê? Porque se você for usar o pronto, né, o que tem tanta coisa desconexa, que você passa a fazer um TCC, um mestrado, do cenário, cara, e isso às vezes te exausta tanto, e você não explora o que você quer explorar, que é simplesmente... Exato, não, exatamente, cara, é por isso que quando eu me deparei com essa informação, eu me identifiquei 1000%, entendi perfeitamente o que motivou, impulsionou. Claro, não só isso, né? Poxa, ele gostava de Tolkien. Claro. Inclusive, essa influência tolkiana no Arneson, ela é muito mais forte do que no Gygax. Então, deixa eu só fazer uma pergunta aqui em cima disso. Esse movimento que tá indo pra trás, a gente pode falar que isso é o OSR? Isso tá dentro da raiz old school? Do movimento. Cara, olha, eu troquei uma ideia, né, com o Norbert Mattausch, que é o blog dele ali, o Dark Worm Coach, ele é um dos que... o cara que tá puxando isso mesmo, né? Agora, claro, já tem mais gente, né, participando, mas ele deu talvez o pontapé inicial aí de dar uma centralidade a essa discussão, e ele falou, né, que tem, digamos, uma relação, mas que uma coisa que esse FKR está fazendo, né, e que a OSR não está fazendo é olhar antes do 0E. Porque, cara, e é verdade, porque se a gente for ver a OSR, o resgate que ela faz, ele termina, entre aspas, né, lá no ODD. Em 1974. Exatamente. Ou talvez namora um pouquinho antes, né, no playtest. Oi, pode falar, desculpa. Perdão, eu digo assim, ou em 1974 com o lançamento do ODD, ou um pouquinho antes naquele playtest que embrionou e fez a gestação do D&D. Mas não vai muito antes disso, né? Eu diria que vai até o ODD, porque mesmo esse debate do pré-D&D, ele ainda é um pouco nebuloso, porque tem alguns materiais, alguns manuscritos, né, que o pessoal ainda está colocando as mãos nele. Tem muita coisa que foi comprada por colecionadores e ainda não foi revelada a público. Tem material sendo ainda trabalhado para ser digitalizado. Então, me parece, cara, que nos próximos anos pode ser que a gente comece a ter ainda mais conhecimento sobre esse contexto do pré-D&D, sabe? Já tem alguns conhecimentos sendo elaborados, né? Mas me parece que ainda tem mais coisa para ser descoberta, e de qualquer forma, né, há o testemunho de todos esses jogadores ali, principalmente das cidades gêmeas ali, né?
que ainda jogam dessa forma, cara. Então, uma pergunta que eu tenho curiosidade é o seguinte: o que estudar esse pré-D&D, né, esse RPG arnessoniano, o que isso soma para o OSR, por exemplo? Né? Que a gente sabe assim, deixa eu só fazer uma coisa que passou aqui pra gente contar pro pessoal que tá ouvindo, né? O Gygax, o Arneson, então, ele puxa pra fantasia medieval porque ele gostava de fantasia medieval, ele tinha muita relação com Tolkien, né? E querendo ou não, é uma forma de você. É libertador você ter espaço pra criar, porque é fantasia, né? Beleza, maneiro isso aí. Essa justificativa sua eu acho legal, é um XP bom, que eu gostei. Agora o ponto é, aí ele então fica nesse namorico, ele busca estruturas de sistemas, né? E ele encontra no Chainmail uma das possibilidades para somar nesse produto em construção. Uhum. E muita gente fala que o Dungeons and Dragons nasceu do Chainmail, que é uma coisa que eu truco Exato. sempre, cara. Que você pode falar disso? O que você acha disso? Então, ó, me parece que há um debate, né, um pouco enviesado em relação a essa questão do Chainmail, né? Porque na verdade, assim, o Chainmail influenciou o Arneson. Isso é um fato. O problema é os relatos dão conta de que após usar algumas ideias do Chainmail por umas 2 sessões, o Arneson, insatisfeito, abandonou tudo e voltou para o caminho anterior dele. Né? Então, há uma influência, cara, se você começa a rastrear, você vê que o Arneson e o Gygax, eles já estavam trocando figurinhas, eles faziam parte lá da sociedade Castle and Crusades, né? Inclusive ali é uma coisa muito doida que eles fazem, que é assim, eles têm um mapa ali, né? E aí cada membro, eles dividem os membros por hierarquia. É tipo se a gente criasse aqui uma sociedade nossa, e aí, por exemplo, você tem lá o teu canal de YouTube, você tem a tua contribuição, e aí a gente quantifica isso. Né? Ó, então o Kiral fez 20 pontos, então o Kiral virou o rei. Né? Eu, com a minha contribuição mais modesta, eu sou ali talvez um barão, alguma coisa assim. E aí eles jogam isso num mapa. Né? E isso nunca vê mesa, isso nunca se concretiza. Mas aí nesse mapa, a região ali que caberia ao Arneson é o que ele vai desenvolver, ele pega aquele mapa e é ali que ele cria o Blackmoor. Então, cara, porque eu já li alguns livros, né? Um XP sempre em construção. E um deles, eu acho que é o Dados e Homens, ele comenta que o Arneson, inclusive, chegou a usar pedra, papel e tesoura como sistema para resolver alguns conflitos, né? Tinha um conflito social, alguma coisa, ele não sabia como resolver, ele improvisou ali no pedra, papel e tesoura, por exemplo. Então, e aí a gente vê, né? Eu soltei um vídeo há pouco tempo falando do ODD, das diversas influências que o ODD tem, além do Chainmail. Ele tem muita influência no Diplomacy, que foi onde veio um dos conceitos desse jogo dialético, né? Que você chama de diégese, ou não é isso que seria diégese, que é esse jogo dialético ali de construção coletiva narrativa, e isso vem muito de experiências do Diplomacy, por exemplo, a ideia do taco que veio do Batalha Naval, que usa D20, então tem muito mais do que só Chainmail, né? Claro, claro. A questão da diegese é narrativa. Então, diegese, por exemplo, se eu falo para você, você tem, do teu total de 12 pontos de vida, você tá com 6. Eu estou te transmitindo isso de forma não diegética. Você está transmitindo de forma mecânica. Agora, sim. se eu falo, cara, você está moderadamente machucado, aí eu estou te transmitindo essa mesma informação de forma diegética, de forma narrativa. Ótimo, cara. E isso assim, explorar e aprofundar nisso seria melhorar, qualificar o seu estilo arnessoniano. Exatamente. Eu acho que a ideia é por aí, né? Então, a gente, né, tratou bastante o histórico, a gente tratou, né, fizemos, digamos assim, todo esse trabalho, né, para chegar, e me parece que essa talvez o que o ouvinte, né, quer realmente entender. Tipo, o que soma, né? O que soma? Então, vamos entrar mais diretamente nisso, né? Então, basicamente, né, há todo esse debate que está relacionado também com isso que você falou, né, dessa questão da influência do Chainmail, né, e tudo mais. Que o Arneson, ele era tipo um cientista maluco, cara. Ele estava experimentando muito, ele já rolou por muito tempo 2D6, depois ele rolou D20,
né? E os sistemas de pontos de vida, né, o hit dice dos monstros, a classe de armadura, de não sei o que, cara, ele tentou de tudo. Qual que é a dificuldade? Ele é da perspectiva de que as regras existem pro mestre, não para os jogadores. E ele não está fazendo isso para ser carrasco com os jogadores. Pelo contrário, os relatos falam que, cara, o Arneson era uma figura extremamente justa, extremamente generosa com os jogadores. Ele faz isso para que os jogadores joguem o mundo e não as regras. Né? E isso puxa o mote central desse movimento, né, que é uma postagem de blog do Matausch, lá no Dark Worm Coach, que é Play Words, Not Rules. Que eu acho que é o mote desse movimento do FKR, é justamente isso, né, cara? É colocar o relevo na imersão dos jogadores com o mundo fictício. Então não é que não existam regras. Elas existem, mas elas são para o mestre, para ajudar o mestre a adjudicar os resultados das ações dos jogadores. Mas você não acha que... Perdão, pode falar. Não, mas eu queria falar, mas isso acaba sendo um caminho que tem um retorno. Porque quando o mestre, né, digamos assim, tem essas regras sob o seu controle, ele começa a perceber que, de repente, tem muita coisa que pode ser cortada, que pode ser alterada, que pode ser simplificada. E o jogo, por quê? Porque quando você tem os jogadores 100% imersos na narrativa, o jogo flui muito rápido. Muito rápido, com certeza. E aí você acaba tendo, por necessidade, você vai simplificando as coisas. Né? Eu pessoalmente, no meu jogo, a única mecânica que tem é rola o dado. Meus jogadores sabem que isso é uma senha para rolar 2d6. E ponto. É só isso. Cara, o jogo tem fluído de uma velocidade que você não tem noção. Assim, o jogo fica bem mais ágil, né? Isso é fato. A minha pergunta significativo, entendeu? Significativo. Mas eu falei um pouquinho disso no peso do dado, eu fiquei lembrando disso, né? Porque quando você traz... Cara, eu fiz uma brincadeira uma vez com o Balbi, num bate-papo, que eu acho que bebe muito disso que você tá falando, mas eu não sabia, e esse XP agora com certeza tá somando. Mas olha só uma reflexão que eu tinha pensado. Quando você tem as mecânicas bem expostas para o jogador, por exemplo, vou pegar aqui um exemplo que rasga aqui o nosso papo, que é, por exemplo, o Sétimo Mar, né, o Seven Sea. O Seven Sea ele trabalha com raises, então você joga um pool de dados, pega os somatórios que deem 10, e esse você vai ter então 4, 5 raises para usar nessa ação. E aí, ao ter esses 5 raises, você vai ter influência narrativa, como se você roubasse o momento narrativo. Roubasse não, assumisse aquele momento narrativo como jogador. Então você pode falar, olha, uso um raise, corto a corda, subo lá no mastro, luto contra o pirata, meio Piratas do Caribe, assim, sabe? Meio com essa dinâmica bem com um comando narrativo bem forte. O problema é que, de uma forma geral, muitos desses jogos, eles se chamam de jogos narrativistas. Por quê? Porque seria um jogo onde o jogador... Existem mecânicas que ativam gatilhos narrativos para dar controle narrativo ao jogador. Sim. Né? O que eu fico refletindo é que, pelo menos o estilo que eu gosto dentro do old school, do OSR, é que essa narrativa não precisa necessariamente de ter ali uma mecânica exposta com uma torta invertida. Eu já faço isso com o D&D, só que não tem essa mecânica exposta. E esse pré-D&D, esse movimento, fala um pouco disso, né? Olha só, Kiral, tem um blog aqui de um outro cara que participa desse movimento, né, Underground Adventures. E ele faz assim, ele fez é bem recente, eu acho que tem uns 2 dias. E ele vai falar assim, explicando o movimento, né, Free Kriegerspiel, para vários tipos de jogadores. E aí tem lá o primeiro, você nunca jogou RPG. Ele vai falar, esse é um jogo de aventura, né? O jogo diz respeito à imaginação compartilhada. Eu tô reduzindo, simplificando o que ele diz. Ele não diz muito mais que isso, é um parágrafo para cada, mas eu tô resumindo, né? Se você jogou D&D quinta edição, jogue mundos, não regras. Engajar com o sistema não é mais uma prioridade. Ao invés disso, você quase exclusivamente engaja com o cenário e não se preocupa com questões como mecânica, balanceamento, masterização de builds e coisa assim.
Se você já joga mais jogos narrativos, né, Apocalypse World, não sei o quê, então é basicamente um freeform, exceto que você confia no mestre. Porque é isso, né? Sim. E aí, se você jogou OSR, né, não sei o que e tal, é basicamente a mesma coisa, com a diferença que as regras são, ele vai dizer, ainda menos expostas, né? Não, exato, as regras não são player facing. É. Elas não são viradas para o jogador, né? E isso, até quando a gente estava discutindo sobre isso, né, o Balbi, ele questionou, mas como é que o jogador vai conseguir ter o parâmetro para conseguir pensar as ações se ele não está vendo as coisas ali em termos matemáticos? Isso pode ser uma forma de você acabar, né, por uma outra via, podar a agência do jogador. Sim. E, cara, isso me deixou assim, eu fiquei quebrando a cabeça com isso, troquei uma ideia com o pessoal, e hoje, cara, já com algumas sessões a mais mestrando nesse estilo, eu vejo que acabou sendo uma questão que não foi um problema. Porque você tem o parâmetro que a própria narrativa te fornece. Né? Você sabe que você é digamos assim, um aventureiro, que você quer dizer, por exemplo, média, se o personagem está ferido, você está muito ferido. Exato. O próprio mundo, o próprio engajamento narrativo te dá o parâmetro. Você sabe, né, dependendo, você é um aventureiro iniciante, você sabe que você não vai trocar espadada com um ogro, né, um contra um ali e vai sair vitorioso. Você sabe que pode até numa sorte suprema sair, mas você sabe que não é uma boa ideia. Você sabe que pular um buraco de 5 metros não é uma boa ideia. Você tem esses elementos, você não precisa necessariamente ter esses elementos informados para você em termos matemáticos ou estatísticos. Isso pode ser estabelecido por meio de conversa, de diálogo e desse compartilhamento narrativo dos pressupostos do cenário. Sim, mas cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Um dos lemas mais fortes da OSR é o clássico Rulings Not Rules, né? Que Sim. seria arbitragens em vez de regras. Uhum. Isso já tem pelo menos uma zona de interseção com isso que você está trazendo. Não, total, cara. Não é? Total. Na verdade, eu acho que o Mattausch, um dos textos do blog, ele falou, olha, quem já veio lançando essa discussão Free Kriegerspiel dentro da OSR é justamente o Quick Primer, com aquele conceito que ele vai falar, ele traduz muito bem essa ideia do Free Kriegerspiel com esse Rulings Not Rules. A questão é que, e eu até, cara, isso é bem interessante, porque discutindo ali, né, com o Carlos, o João, o Chico e o Balbi ali, né, no desenvolvimento ali do Caves and Hexes, eu tinha feito uma questão para eles, eu falei, e sem ainda conhecer o FKR, né, eu falei, cara, mas olha só, a gente, né, utiliza esses rulings para lidar com todas as situações que vão acontecendo ali, e aí, de repente, no combate, né, rola iniciativa, vira aquele outro jogo, né? A famosa colina do Jaspion. Exato, a pedreira do Jaspion. Pedreira do Jaspion. O Balbi fala isso, eu achei ótima análise. Por que precisa ser assim? Por que a gente não pode, com aquele mesmo espírito, adjudicar tudo? E na época, acho que o pessoal não deu muita trela, não teve um debate que eu queria que tivesse, porque eu estava genuinamente com essa dúvida, essa indagação. E, cara, se eu te falar que hoje eu lido com o combate exatamente da mesma forma que eu lido com o jogo, sem rolar iniciativa, sem fazer pausa para nada, é simplesmente uma transição absolutamente orgânica e tudo vai acontecendo. E você vai explorando o posicionamento ficcional para ver quem age primeiro, por exemplo. Exatamente. Porque eu ia te perguntar exatamente, assim, eu entendo que o Ruling Not Rules tem uma zona de interseção muito forte, mas eu, por exemplo, explorando o D&Dzinho, né, o D&D original, eu ainda não é totalmente, o jogador ainda não fica totalmente sem ver a mecânica. Por exemplo, a gente rola iniciativa, eu rolo encontro aleatório, ele sabe quanto de dano ele tomou. Aí eu tenho uma outra ideia, por exemplo, o mago. Ele tem, por exemplo, um mago de primeiro nível, ele tem uma magia por dia. Ele não teria isso? Como é que você faz, por exemplo? Então, eu não tenho usado mais magia vanciana no meu jogo, né? Mas se eu estivesse usando magia vanciana, nesse ponto, eu não veria problema, porque imagina só, você é um mago, você sabe, por experiência empírica, que você consegue usar uma magia por dia. Você tem essa informação diegeticamente transmitida para o teu personagem. Né? Não e como que você faz, então? Você usa qual que é a mecânica de magia que você usa?
Cara, eu tenho usado uma magia bem freeform, né? Que dialoga um pouco com essa ideia de palavras de poder, que é uma postagem de blog bem antiga, né? Mas aí ele tem. Existe alguma mecânica com chances de falha, alguma coisa assim ou não? Tem. Mas você que joga o dado. Não, jogadores, né? Eles escolhem, e nesse ponto, eu tô, na verdade, experimentando bastante com a mecânica de magia. Eu já tô com um sistema de magia freeform faz um tempinho, mas agora a gente está experimentando e eu acho que eu cheguei numa fórmula boa, né? Para medir risco, consequência, né? Eu uso muito o sistema de rolagem de dados especificamente, que é uma dimensão não diegética, obviamente, né? Do GLOG, do Gaming Rules. Como é que é? Gaming. Não Rules... sei do que você tá falando. Peraí, rapidinho. Tá, mas é um blog. Tá, enquanto você olha aí, deixa eu te perguntar um negócio aqui. Tá. Rapidinho, que é uma outra curiosidade que eu tenho. Em cima desse Ruling Not Rules, que você tá trazendo com uma outra proposta de você ter esse jogo mais diegético, né? Ou seja, ele é um jogo mais narrativo. O jogador ele vai estar sempre em contato com a parte narrativa de ferimento. Você não vai usar linguagem técnica de ponto de vida, ponto de exaustão, slot de magia. Você ainda vai aprofundar ainda mais. É claro que isso já bebe um pouco da fonte do Ruling Not Rules, mas você está querendo trazer uma camada ainda maior. Isso. Beleza? Aí eu fico... Pode falar. Não, eu só ia falar, Goblin Laws of Gaming, que daí a sigla fica GLOG. É basicamente um hack de BX. Sim. Mas e o que tem ele que você estava falando que eu já perdi? Não, é o sistema de magias. Basicamente você tem uma certa quantidade de pontos mágicos. Que daí no teu cenário você chama, se você quiser chamar de mana de pontos mágicos, você chama como você quiser. O jogador tem um número de dados, que é só D6 que eu estou usando, né? Então ele tem um número de D6. Aí você vai usar uma magia, você vai me dizer qual efeito você quer, a gente vai negociar sobre o custo, né? Então se você vai usar, por exemplo, criar fogo, você quer criar tem uma vela, você quer acender, beleza, daí um ponto de magia você consegue. Agora se você quer criar uma labareda, botar fogo numa casa, falar, cara, você vai gastar uns 3 pontos de magia para isso aí. E aí, na medida que o jogador tem esses pontos, ele vai rolar, então, 3d6. Né? Nesse caso, se sair uma rolagem dupla, ou seja, 2 números iguais, isso gera uma complicação menor. Se der 3 dados iguais, tipo 333, por exemplo, ou 666, isso gera uma complicação maior. Se for 666, cai um capeta do lado dele. 666 e abriu, né, um portal do inferno ali e fudeu. Batezou ali. Mas você entendeu? Então, tipo assim, o jogador ele pode invocar efeitos mais fortes, mas aumenta a probabilidade de dar complicações. O que eu acho que uma mecânica não diegética, mas que dialoga bem com termos diegéticos, que é quanto mais poder da energia do caos que o mago tenta manipular, maior a chance de gerar algum tipo de problema. Legal, cara. Tem um pouco a ver com o Spellburn do DCC, né? Não, tem. Essa ideia de complicação menor e complicação maior, até onde eu sei, é do DCC. Que você você tá apostando em resultados mais poderosos, ao mesmo tempo tá arriscando mais. Isso. Eu gostei muito, assim, eu tenho gostado bastante. Legal, gostei também, achei legal. Agora, isso com essas palavras, né? Por exemplo, você combina um verbo e um substantivo. Agora, olha só, vou fazer uma alfinetadinha aqui, tá? Não em você que você é da OSR, mas assim, uma alfinetadinha. Olha só o que a gente tá falando. O que a gente tá tentando buscar dentro do Rulings Not Rules, dessa linguagem diegética, do pré-D&D, é cada vez mais melhorar a imersão, melhorar a visualização narrativa do jogo. Eu falei um pouco disso no Teatro da Mente, combate dinâmico, né? Aí eu fico pensando, um jogo que se diz narrativista, mas que a mecânica tá muito exposta, ele não fere a narrativa por estar muito exposto, não, cara? Eu fico pensando, será ou não será o ODD e o pré-DD ainda mais narrativo? Então, cara, basicamente a ideia aí é essa, né? A ideia é que esses jogos pré-D&D, o ODD talvez, porque assim, e na verdade a dificuldade é essa, né, cara? Como que você vai, né, expor as mecânicas de um jogo que não tem mecânicas?
Que né? tá todo Porque na sob verdade controle. não tem, né, cara? Na verdade é igual você falou, cara. Qual é a forma que você vai usar para adjudicar os resultados? É 2d6? Qual que é a vantagem de 2d6? Ele, pela curva de sino, ele tem uma maior constância. Ah, beleza. Então você quer um jogo que tenha mais constância, então rola 2d6. Você quer um jogo mais resultados extremos, D20. rola um d20. Ou D30. Exato, ou d100. Cara, o Professor Barker, que é um dos que parece que jogava com esse estilo também, né? Ele usava d100. Não, mas olha só, mas já foi ainda mais. Eu tava querendo dizer o seguinte: é que de uma forma geral, essa visitação, essa experimentação que dentro da OSR ainda está se buscando, em muitos casos ela dialoga com o uso do dado, nesse caso que a gente está falando, o uso do dado como uma aposta, né? O dado vai vir quando tem uma aposta real, é um encontro aleatório, e quando você tem o uso do dado como impulsionamento narrativo, como muito jogo narrativista faz, de certa forma, o jogador joga o dado quase que de forma leniente, não? O lançar o dado não é mais emocionante. É isso que eu quero dizer. Não, eu concordo. Eu acho que eu acabei indo, eu parti disso e já fui para acelerou. Outro tópico. Não, né? Mas eu ia chegar lá, assim. Mas concordo, é isso, né, cara? Esses jogos, né, narrativos, né, e tudo mais, eles tentam utilizar a mecânica para impulsionar a narrativa, mas ainda a mecânica me parece que atrapalha um pouco, né? E aí quando você realmente você tira isso de uma estrutura que comprime a narrativa flui com muito mais liberdade, né? E até no meu post lá no blog, né, sobre introduzindo ali o FKR e tal, eu até brinquei ali, eu coloquei um dos subtópicos, D&D como jogo de guerra rígido. E aí depois eu falei, eu tô brincando, é uma provocação, né? É RPG, né? Mas me parece, cara, que o RPG moderno, o AD&D talvez sendo o primeiro ponto de que apontar para esse caminho, vão caminhando cada vez mais para um número finito de regras que vão meio que imprimindo um certo estilo de jogo mais normatizado, mais standard, né? Você vai meio que impondo, conscientemente ou não, uma forma de jogar. Né? E isso lá na origem não estava, porque não existia essa pretensão de tentar abarcar a maior quantidade possível de ações, porque isso é insano, é impossível. É insano, é isso que eu quero... Cara, e eu quase surtei antes de eu ter essa libertação, sabe? De pensar assim, cara, você fica tentando... Eu fiz uma brincadeira no grupo lá do OSR, vou repetir aqui. Eu vi assim, você vê frequentemente coisas como assim... se meu personagem é um druida e foi engolido por um Purple Worm. Aí dentro da barriga do Purple Worm eu quis virar um Tiranossauro Rex. O que acontece? Eu explodo o Tiranossauro Rex? Aí eu fiquei pensando. Primeiro, já é uma pergunta bem calma. Tipo, vou virar um Tiranossauro Rex da barriga de um Purple Worm. Que viagem. Mas assim, o pior é que ao invés disso ser resolvido na mesa, porque o RPG acontece na mesa, essa experiência de tentar abraçar todas as possibilidades, ela gera como efeito colateral esse tipo de jogador contra o mestre. Aí o cara não acredita no mestre, ele quer buscar a resposta oficial do Crawford, e se não for essa, e se não for igual, tá errado. Você começa a criar uma série de duelos que hoje eu vejo como é libertador. Fala assim, cara, o D&D é o nosso D&D, é como a gente encara e julga ali na hora. E se você falar assim, nesse caso do Purple Worm bizarro, que assim, qual que é a regra oficial hoje, né? Se você não tiver espaço pra virar criatura, você não pode. Pronto. Cara, e aí o que vai acontecer? O pessoal vai postar lá no Twitter e aí alguém da equipe do desenvolvimento do D&D vai dar a resposta e aí eles compilam tudo no Sage Advice. Aí, cara, tem que ser insano, né, cara? E detalhe, eu fico pensando assim, cara, e aí o Dungeon Master? Porque, por exemplo, vamos supor que eu fosse o DM, você fosse o jogador ali nesse cenário, se você quisesse virar o Tiranossauro e falasse assim, cara, você explodiu o bicho, pá! E o outro... Pronto, resolveu em quê? Resolveu. Em 2 segundos? 2 segundos. E o outro DM falasse assim, não, cara, tá dentro do estômago da criatura, tá muito comprimido, você não consegue, você não tem espaço pra isso. São 2 julgamentos diferentes. E tá tudo bem, tá tudo bem, cara. Perfeitamente, né, perfeitamente tranquilos. Porque essa experiência de tentar trazer cada vez mais as mecânicas expostas, elas vão gerando um Dungeon Master que só roda o programa, cara.
Eu só tenho que rodar o programa. Exato, cara. Cara, isso. E aí você vai postar pro Mike Merles, pro sei lá quem lá, do cara que tá lá nos Estados Unidos, do outro lado do planeta, pro cara resolver uma parada da tua mesa. Da tua mesa, cara, é muito louco isso, é muito louco. Cara, eu fico revoltado. Eu queria xingar, mas aqui no meu canal não é permitido. Não, aqui é paz e amor. Aqui é o canal da família brasileira. Aqui, mas deixa eu te falar uma coisa, assim, cara, isso é muito legal, né? É claro que a gente vai trocar mais XP sobre isso, eu vou estudar mais isso, vou trazer mais aqui, você vai vir de novo. Mas agora a gente vai abrir aqui um momento jabá. Você é um dos autores do Caves and Hexes e também do blog Masmorreiros. Pode falar um pouquinho sobre isso, cara? Então, cara, o que é o quê? Eu tenho esse blog, né, que eu comecei justamente para quando eu meio que fui entrando em contato, né, com esse universo OSR e tudo mais, né, e meio que senti necessidade de compartilhar um pouco, porque, cara, né, eu tenho uma história de 20 anos aí jogando RPG e tal, né, comecei lá com a segunda edição, né, mas a descoberta da OSR foi assim, uma mudança muito brusca, né, cara, você muda um pouco aquela postura passiva, né, de consumidor passivo, e você começa a tomar uma posição mais ativa em relação ao hobby, né, cara. E aí eu senti essa necessidade de começar a engajar, compartilhar, e aí fiz, né, poxa, vários conhecidos, várias amizades, né, você, o Balbi, o Carlos, né, o João e o Chico, que a gente está ali no desenvolvimento, né, que foi um dos desdobramentos desse engajamento, justamente, né, o pessoal começou a desenvolver esse retroclone de BX, né, me chamou e tal, e né, digamos assim, né, isso é um processo que está em andamento, mas fora isso eu também tenho lido, incorporado muito, né, inclusive, né, pelo que a gente discutiu aqui, me parece que há uma discussão de complementaridade, né, entre o OSR e o que esse outro movimento propõe, ainda que o OSR não esteja realmente pautando esse debate, né, tem muitos pontos de intersecção, né, e de enriquecimento mútuo, e eu produzi também na verdade, a ideia de fazer meio que um toolkitzinho para permitir aos jogadores uma experiência mais imersiva nos seus jogos, né, que é uma página só. O Matheus Guax, que é da comunidade do Café com Dungeon, ele falou, cara, quer que eu faça um panfleto? Eu falei, cara, eu não manjo nada disso. Se você, né, se propõe a fazer um panfleto dessas minhas regrinhas aí, eu vou ser eternamente grato. Então ele botou lá em panfleto, tá tudo lá naquele Itch.io, que é um site de compartilhar esses materiais, né? E esse meu sisteminha aí, que eu até usei, justamente brinquei com essa ideia, ele se chama Not, entre parênteses, Rules. Então brinca com aquela ideia, né? Play words, not rules. Sim. Então é tipo assim, ó, tô apresentando para você aqui, né, um conjunto de não regras, porque não são regras, um conjunto de ideias, na verdade, para você enxugar o teu jogo, deixar ele mais simples e imersivo, né, seguindo esses pressupostos. Né? Então eu acho que com isso eu cubro mais ou menos, né, o que eu tinha para. O momento já barrafa. Cara, mas assim, isso é muito legal que você falou. Eu me senti muito assim, também me senti, né, nessa sua fala. Porque o movimento old school, o movimento OSR, ele te puxa pra dentro. É assim, vamos junto, né? Não fica consumindo de forma passiva. Cara, eu tomei um susto, porque a gente vai retomar a campanha de Curse of Strahd que tava parada. E quando eu comecei a reler, eu tomei um susto de como é tudo roteirizado. Não significa... o conteúdo é legal, as ideias são boas, a qualidade do material é muito bom. Mas a minha sensação é que eles amarram muito as coisas do tipo assim... o druida das vinhas... Quando ele observar os jogadores, o líder das vinhas vai correr pra trás do lugar tal e vai usar a magia tal. No terceira rodada, ele vai usar isso. Eu falei, que isso, cara? Que loucura, você tá rodando ali o sistema. Tá rodando o programa, cara. Eu até tava conversando com o Balbi esses dias, que o D&D moderno, ele chega num ponto em que ele praticamente dispensa a existência do mestre, né, cara? É só uma pessoa rodando ali. E esse movimento, o OSR, pra mim é muito emocionante, porque ele te puxa junto. Normalmente as aventuras, elas têm geradores. Cara, gera aí na hora o vilão, gera na hora a caverna. O Dying Earth,
o Veins of the Earth, aliás, ele traz geradores de cavernas e grandes complexos para você gerar e criar o seu na hora. E aí você é impulsionado a produzir classe. O DCC, por exemplo, ele faz propaganda de fanzines, né? Produzido pelo público. Então, tudo isso que você está criando, você participar junto, isso é muito legal, cara. Eu acho muito legal essa proposta, né? Pra mim é um XP incrível, porque a gente se sente junto, criando, e o Dungeons and Dragons do Old School, ele é o seu Dungeons and Dragons, né, cara? Faz bem o seu ser diferente do meu, ele é um kit de jogo. Eu acho isso muito legal. Claro. Cara, e inclusive, né, quando você vê os relatos bem do início lá do ODD, o pessoal fala justamente que quando eles perceberam que as pessoas estavam desenvolvendo aventuras para circular, eles ficaram embasbacados. Eles não faziam a mínima ideia do que estava acontecendo. A primeira aventura que chegou para eles é o The Palace of the Vampire Queen, né? E eles falaram, cara, para quê? Qual é a lógica de vender uma aventura, de vender um cenário? Porque sendo que isso, desenvolver a aventura, desenvolver o cenário, é uma parte importantíssima da diversão. Então quando você vê lá no AD&D, cara, fica muito evidente que eles não estavam preparados para essa ideia de virar essa coisa que virou o RPG. Inclusive, é uma coisa muito pessoal, né, cara? É uma coisa... Para você jogar, você precisa de um papel, uma caneta, você vai sentar, você vai fazer pelo menos tantos níveis da masmorra e pronto. E cara, é isso mesmo. O kit de jogo, eu falava brincando quando eu comecei, né? O nosso kit de jogo era um caderninho em branco, porque as nossas fichas a gente fazia à mão no caderninho, um papel e borracha, um dicionário, porque a gente jogava com a Rule Encyclopedia, a gente queria traduzir, entender algumas coisas melhor. Cara, o set de dados era um que o Dungeon Master tinha, e o dado era aquele, ele ficava ali na mesa sombreando como uma ameaça. Olha, o encontro aleatório, olha, um teste agora, e você ficava sempre com ameaça. E isso que você tá falando, no D&Dzinho que eu tô namorando e jogando com ele agora, é exatamente o Underworld Wilderness, ele te ensina a fazer Hexcrawl e te ensina a fazer Dungeon Crawl. Então ele não tá ali pronto, ele fala assim, olha, como que você cria suas cavernas, como que você cria o seu ermo pra se aventurar. E assim, não vou falar que é ruim pegar pronto, a gente tem, tô jogando Forbidden Caverns of Arcaia, mas esses materiais, em muitos casos, eles são kits tutoriais para você fazer o seu, e ele é XP para te estimular a fazer o seu, e isso eu acho muito, muito legal. Eu também não acho ruim, é só, digamos, isso é o padrão, né? Então falar qualquer coisa sobre uma coisa que já virou padrão é meio que tanto faz, mas o que eu acho que a questão diferencial é tentar pensar a proposta original. Cara, eu tô pra te falar, eu tô mestrando Lost City e tô de saco cheio da aventura, cara. É uma excelente aventura, muita gente fala que é a melhor que já teve, mas, cara, você começa a perceber que tem algumas questões ali que, sabe, não dão tanta liga, e se você tivesse, né, realmente com uma proposta sua, faria muito mais sentido, possivelmente, para sua mesa, seria muito mais bacana do que trabalhar em cima de uma proposta que, sei lá, cara, pode ter funcionado muito legal lá na mesa, né, do Moldvay, né, e tudo mais, né? Sim. Mas assim como Arcaia, Barrel Maze, talvez tenha funcionado muito legal lá na mesa do Gillespie, e pô, pode ser que funcione muito legal nas nossas muitas mesas aqui também, né? Mas criar uma parada sua mesmo, né? Convidar os amigos, todo mundo jogar, se divertir e tal, né? E você ter sempre a possibilidade de ir expandindo, de ir aprimorando e tornar esse mundo, uma construção coletiva permanente, né? Cara, essa é uma ideia que se perdeu. E é isso que está lá no pilar do Blackmoor, do Greyhawk. Sim. Né? Que você veja, né? O pessoal, muitos jogadores que jogaram lá no início, né? Com esse pessoal, o pessoal, você jogou D&D com o Arnes, você jogou D&D com o Gag? Falou, não, eu joguei Blackmoor e joguei Greyhawk. Cara...
Que eu acho que tem tudo a ver com Tem essa tudo ideia. a ver, Cara, porque assim, na verdade, o D&D ele é uma caixinha de ferramenta Exato. que vai transformar o seu jogo no seu nome. Então, se no nosso Exato. caso aqui, o nosso jogo vai ser o, sei lá, o Kira World, você vai jogar o Kira World. A gente vai usar uma caixa de ferramenta para ir criando o nosso. Cara, eu tô contigo nessa, né? Revisitando o D&Dzinho e os primeiros materiais lá da edição 0, eu tenho visto esses kits, e até no clássico, né? Porque quando eu enxergo por exemplo, esqueci agora, cara, o Keep on the Borderlands. Eu vejo que D2. ele é também um tutorial, né? Ele é ali um exemplo de um tutorial que o Gygax, como autor, ele traz o tempo todo mostrando como você criar o seu a partir do tutorial dele. Sim. Então, não, o B1, né, ainda mais, né, o cara? Search Tem of the trechos Unknown em também. branco lá pra você preencher, sim. né? Sim, cara, trecho em branco. E a ideia é ser um tutorial. E eu concordo com você que isso se perdeu. Isso eu quero deixar claro. Não significa que a gente acha ruim você pegar a Curse of Strahd e jogar. Eu tô mestrando ela. Mas a questão é, a gente perdeu um pouco o diálogo de como criar o seu. E esse diálogo tá um pouco perdido que a gente tá tentando retomar. Exatamente. Cara, mas brigadaço a sua participação. XPzão. Vou te chamar mais vezes porque audiocast com o Rafael... Muito bom, cara, muito bom, obrigadão. Como o Kiral falou, né, quando ele me chamou, nós dois gostamos de falar. Cara, só pra você ter uma ideia, eu resolvi chamar ele aqui porque a gente tava trocando ideia por áudio, e o Rafa me mandou um áudio de 9 minutos e 34, depois mandou um de 11 e pouco, foi 20 minutos só de áudio no WhatsApp. Aí eu rebati também com um de 9, eu falei, pô, então vamos conversar ali na taberna. Pelo menos compartilha com a galera, né? Cara, muito bom, brigadaço. Cara, eu que agradeço. Qualquer coisa, estamos às ordens aí. Valeu, galera.